Ninguém quer namorar-me, ela disse, então levantou a manga dela. Ele respondeu, eu não vou a lado nenhum. Gabriel Nero tinha 36 anos, o chefe de uma das famílias criminosas mais temidas de Chicago. A vida dele era tudo menos comum. Ele acordava numa penthouse com vista para o horizonte cintilante, bebia uísque que custava mais que o aluguel da maioria das pessoas e tomava decisões que poderiam acabar com vidas com uma única chamada telefônica. Ao anoitecer, ele sentava-se em salas mal iluminadas com homens que o temiam, discutindo territórios e dívidas, enquanto a cidade pulsava sob os pés dele. Ele possuía tudo que o dinheiro podia comprar. Carros de luxo, fatos feitos à medida, edifícios que arranhavam as nuvens. Mas a penthouse dele sentia-se mais vazia que um túmulo. Ele não tinha ninguém para quem voltar para casa. Ninguém que ficasse depois do nascer do sol. Ninguém que olhasse para ele sem medo ou ganância nos olhos. Já fazia 3 anos desde o último relacionamento real dele. Não porque as mulheres não se atirassem a ele. Elas faziam isso constantemente, mas ele estava cansado. Cansado dos sorrisos falsos, da lisonja calculada, da forma como elas mediam o valor dele pelos zeros na conta bancária dele. O que queres de mim? Ele perguntaria, e elas mentiriam porque todos queriam algo. Ele tinha sido traído, manipulado e usado mais vezes do que ele se importava de lembrar. Eventualmente, ele parou de tentar. A solidão sentia-se mais segura, sem expectativas, sem desapontamentos. Tudo mudou quando Roman ligou. O irmão mais novo dele, a única pessoa em quem ele confiava neste mundo. Gabriel, não podes continuar a viver como um fantasma naquela torre. Roman disse ao telefone, meio frustrado, meio preocupado. Estás a transformar-te no nosso pai, frio e sozinho. Apenas um jantar. Se for um desastre, eu tratarei da situação da causa sozinho. Combinado? Gabriel riu-se no início, mas Roman não o deixaria ir. Roman conhecia-o demasiado bem. Sabia que por baixo do exterior impiedoso, Gabriel estava a afogar-se. Finalmente ele concordou. Não porque ele achasse que algo resultaria disso, mas porque ele ficou sem desculpas. Qual era o pior que podia acontecer? Mais uma noite vazia que ele esqueceria pela manhã. O restaurante ficava no último andar de um edifício que ele possuía, o tipo de lugar com luz suave de velas e mesas cobertas com linho branco. Uma luz âmbar quente derramava-se de candelabros de cristal, lançando sombras que faziam tudo parecer íntimo. O ar cheirava a vinho envelhecido e pão fresco. Ele chegou cedo, um hábito de anos de nunca deixar ninguém apanhá-lo desprevenido. Ele escolheu a mesa de canto, de frente para a entrada. Fácil de vê-la lá chegar. E se as coisas corressem mal, os homens dele esperavam no carro lá embaixo. Ele rodou o copo dele, meio a observar a porta, meio a preparar as falas de saída dele. Prazer em conhecê-la, mas tenho negócios para tratar. Algo educado. Rápido. O jazz suave tocava ao fundo, o tilintar dos talheres pontuando conversas sussurradas à volta dele. Então ela entrou. O nome dela era Iris. Ele soube isso em breve. Ela parou logo dentro da porta, respirando fundo, como se estivesse a preparar-se para a batalha. Ela parecia ter cerca de 27 anos, com cabelo escuro puxado para trás num coque simples e uma expressão guardada que varria a sala. Não com entusiasmo, mas com cautela. Ela usava um vestido preto de manga comprida que cobria os braços dela completamente. A postura dela ligeiramente curvada, como se estivesse a tentar desaparecer. Os olhos deles encontraram-se e ela deu um pequeno aceno antes de se aproximar. Olá, você deve ser Gabriel, ela disse, a voz dela suave, mas firme enquanto ela se sentava. O sorriso dela era ensaiado, o tipo que não chegava aos olhos dela. Polido, mas defensivo. Sim, Iris, certo? Ele respondeu, não oferecendo a mão dele. Ela não parecia esperar isso. Os primeiros minutos foram padrão. O que você faz? Ele perguntou. Ela era uma enfermeira num hospital público especializada em cuidados a queimados.
Parece intenso, ele disse. Ela acenou com a cabeça, não perguntando sobre o trabalho dele. Ela já sabia. Todos sabiam. Então, sem aviso, a conversa mudou. Iris olhou para a manga dela, mexendo com o punho por um momento. Olha, ela disse, o tom dela de repente factual. É melhor eu acabar com isto. Ela lentamente arregaçou a manga dela, revelando uma colcha de retalhos de cicatrizes. Linhas grossas, elevadas de queimaduras curadas que se torciam do pulso dela até ao braço, desaparecendo sob o tecido em direção ao ombro dela. Elas não eram fracas ou desvanecidas. Elas eram permanentes, um mapa de dor esculpido na pele dela. Ele não recuou, ele não desviou o olhar, mas o restaurante pareceu ficar em silêncio à volta deles. Ninguém quer namorar-me, sabes? Ela disse, a voz dela calma, quase distante, como se ela o tivesse dito uma centena de vezes antes. Ela manteve o olhar dele, esperando pela reação. A pena, a desculpa, o recuo educado. Aquelas palavras pairavam ali, pesadas e honestas. Ele podia ouvir a música suave em algum lugar ao longe, o leve tilintar de um copo. Mas naquele momento, tudo se reduziu a ela. A coragem que foi preciso para expor aquilo tão cedo, tão sem desculpas. Ela não estava a esconder-se. Ela estava a testar, dando-lhe uma saída antes que as coisas se complicassem. Ele estendeu a mão pela mesa gentilmente, os dedos dele roçando a borda da manga dela. Sem uma palavra, ele puxou-a de volta para baixo, cobrindo as cicatrizes novamente, não por desconforto, mas por respeito. Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente, mas ela não se afastou. Eu não vou a lado nenhum, ele disse, a voz dele firme, encontrando os olhos dela. E eu penso que se eu saísse agora, isso é o que eu me arrependeria pelo resto da minha vida. Se esta história tocou o seu coração, clique no botão de gostar e partilhe-a com alguém que precise de ouvi-la. Subscreva e ative as notificações para nunca perder o que acontece a seguir. Porque Gabriel Nero tinha visto a escuridão toda a vida dele, mas ele nunca tinha visto nada como ela. Eles sentaram-se em silêncio por um longo tempo depois daquelas palavras. Não era o tipo de silêncio constrangedor que precisava ser preenchido com conversas sem sentido, mas um silêncio necessário, um que permitia que o peso do que acabara de acontecer se acomodasse entre eles. O limpa a garganta, suave jazz lentamente regressou. O tilintar dos talheres das mesas circundantes tornou-se mais claro novamente. No entanto, Gabriel não ouviu nada exceto o batimento do próprio coração. Ele observou Iris, a maneira como ela mantinha as mãos na mesa, os dedos dela inconscientemente roçando a borda de uma manga que ela tinha puxado para baixo. Ela não chorou. Ela também não sorriu. Ela simplesmente olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto em ninguém antes. Uma mistura de confusão, dúvida e talvez, apenas talvez, um frágil fio de esperança que ela estava a tentar extinguir antes que tivesse tempo de acender. Ele tinha visto muitas pessoas na vida dele. Mentiroso que não piscavam. Aqueles que fingiam lealdade e depois esfaqueavam pelas costas. Mulheres que juravam que o amavam, mas estavam realmente apaixonadas pela penthouse e pelos números nas contas bancárias dele. Mas Iris era diferente. Ela não estava lá a tentar seduzi-lo. Ela não estava a tentar impressioná-lo. Ela era simplesmente real. Real ao ponto de ser cruel consigo mesma. Como se ela tivesse se acostumado tanto à rejeição que ela já não se importava de esconder as feridas. Um empregado aproximou-se, prestes a perguntar se eles queriam pedir. Mas Gabriel precisou apenas de um olhar e o homem imediatamente retirou-se. Esta sala pertencia a ele. Tudo pertencia a ele. Mas neste momento, ele não queria ser aquele no controle. Ele só queria entender a mulher sentada à sua frente. O que ela tinha vivido para carregar aquelas cicatrizes dentro dela? O que ela tinha perdido para poder dizer calmamente que ninguém queria namorá-la como se fosse uma verdade óbvia do universo? Gabriel levantou o copo dele, tomou um pequeno gole, depois pousou-o. Ele não estava com pressa.
Ele tinha aprendido que coisas importantes não podiam ser forçadas. Se ela quisesse contar a ele, ela o faria. Se ela não quisesse, ele ainda se sentaria ali. Mas no final, ele foi quem quebrou o silêncio. Diz-me, ele disse, a voz dele mais baixa e gentil do que o habitual. Não uma ordem, mas um convite. Sobre aquelas cicatrizes, sobre o que aconteceu a você, Iris olhou para cima, a luz das velas cintilando nos olhos dela como pequenas chamas. Ela estudou-o por um longo momento, como se estivesse a pesar, a julgar se ele realmente queria ouvir ou estava simplesmente a perguntar por educação. Você aguenta? Ela perguntou, o tom dela não desafiador, mas também não fraco. Não era uma história fácil de ouvir. Gabriel não respondeu com palavras no início. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, a mão dele repousando na mesa, os olhos dele nunca deixando os dela. Eu já ouvi muitas histórias na minha vida que não foram fáceis de ouvir, ele disse, e eu penso que vou sobreviver. Outro momento passou. Então Iris soltou um fôlego. Não o suspiro de exaustão ou frustração, mas o tipo tomado por alguém que reúne toda a coragem para reabrir uma porta que eles tinham trancado, apertado há muito tempo. Ela olhou para o copo de água à frente dela, os dedos dela deslizando ao longo da borda fria, como se o movimento a ajudasse a manter-se firme. Há 6 anos, ela começou, a voz dela leve, mas firme, como se estivesse a contar a história de outra pessoa em vez da própria. Eu tinha 21 anos. Eu tinha acabado de me formar na escola de enfermagem. Eu estava a viver com os meus pais num apartamento antigo no lado sul. Ela parou, os olhos dela ainda fixos no copo. Gabriel não a pressionou. Ele esperou, e quando ela finalmente olhou para ele novamente, ele viu não lágrimas nos olhos dela, mas algo mais profundo do que isso. Uma dor que tinha secado há muito tempo, ainda assim permanecia, a arder como brasas por baixo de uma camada de cinzas. Era uma noite comum, Iris continuou, a voz dela uniforme, como se estivesse a ler de um livro que ela tinha memorizado há muito tempo. Os meus pais tinham se reformado há alguns meses. A minha mãe cozinhou as costelas estufadas que eu tinha amado desde a infância. O meu pai queixava-se que os Cubs estavam a perder novamente. Nós jantamos, assistimos a um filme antigo na TV. Então cada um de nós foi para o nosso próprio quarto. Eu fui para a cama cedo porque eu tinha o meu primeiro turno no hospital no dia seguinte. Tudo era tão normal que eu nunca pensei que seria o nosso último jantar juntos. Ela parou, os dedos dela ainda traçando a borda do copo por hábito, uma maneira de se manter firme. Gabriel não disse nada, não se moveu. Ele só ouviu. Ele tinha visto a morte muitas vezes na vida dele. Tinha causado, tinha ordenado que outros executassem sentenças sem um tribunal. No entanto, algo na voz de Iris enviou um calafrio através dele de uma forma que nenhuma guerra de gangues alguma vez tinha feito. Por volta das 2h da manhã, ela continuou. Eu acordei porque eu cheirei fumo. No início eu pensei que estava a sonhar. Aquele apartamento antigo sempre tinha problemas. O alarme de incêndio disparava sem motivo tão frequentemente que todos o ignoravam. Mas então eu vi fumo a vir pela fresta debaixo da porta, realmente a entrar, e eu ouvi o fogo. Você sabe o que o fogo soa como? Não o tipo que você ouve em filmes. Ele soa como respirar, como um monstro a respirar e está com fome. Gabriel acenou ligeiramente com a cabeça, embora ele não tivesse a certeza se ele realmente entendia. Ele tinha visto fogo, tinha usado fogo, mas ele nunca o tinha caçado. Eu corri para o corredor. Iris disse, os olhos dela fixos no espaço vazio atrás do ombro de Gabriel, como se ela estivesse a ver aquela noite novamente. O fumo era tão denso, eu não conseguia respirar. Eu rastejei pelo chão, tentando encontrar o meu caminho para o quarto dos meus pais. A porta deles estava encravada. Eu bati nela. Eu gritei. Eu ouvi a minha mãe a gritar lá dentro. Ela estava presa debaixo de uma viga de madeira que tinha caído do teto. O meu pai estava a tentar puxá-la para fora.
A voz dela permaneceu uniforme, mas a mão dela apertou o copo tão firmemente que os nós dos dedos dela ficaram brancos. Eu chutei a porta, chutei-a até que ela se abriu. O fogo estava em todo o lado. Eu limpa a garganta, não pensei. Eu simplesmente entrei. Eu agarrei a mão da minha mãe, tentei puxá-la enquanto o meu pai empurrava a viga, mas era demasiado pesado e o fogo era demasiado rápido. Eu senti-o atingir-me antes que eu entendesse o que estava a acontecer. Do meu ombro para baixo no meu braço, como se alguém tivesse derramado óleo a ferver na minha pele. Ela puxou a manga dela apenas um pouco. Não muito, apenas o suficiente para Gabriel ver as cicatrizes novamente à luz das velas. Desta vez, ele olhou mais de perto, viu como elas se torciam como rios no mapa, rios de fogo esculpidos nela para sempre. O meu pai empurrou-me em direção à janela. Iris disse, a voz dela a tremer pela primeira vez desde que ela começou. Ele gritou para eu saltar. Nós estávamos no segundo andar, não muito alto. Eu não queria ir. Eu queria ficar, para puxar a minha mãe para fora, mas ele empurrou-me. Empurrou tão forte que eu caí para fora antes que eu pudesse reagir. Ela respirou fundo lentamente. Gabriel podia ver que ela estava a reter algo. Talvez lágrimas, talvez raiva, talvez uma dor que 6 anos não tinham aliviado. Eu caí na relva lá fora, parti 2 costelas e um pulso, mas eu ainda tentei levantar-me, tentei correr de volta para dentro. Os bombeiros tiveram que segurar-me, eu gritei, arranhei-os, mordi-os como um animal selvagem, mas eles não me largaram. Eles seguraram-me lá e fizeram-me ver o apartamento a arder, ver as chamas engolir a janela dos meus pais, ver até que o telhado colapsou. Ela parou. O silêncio instalou-se sobre a mesa deles como um cobertor pesado. A música jazz ainda tocava em algum lugar. Risos de outra mesa ainda flutuavam pela sala. Mas Gabriel não ouviu nada disso. Ele viu apenas a mulher à frente dele. A mulher que tinha sobrevivido ao inferno e ainda carregava esse inferno na pele dela todos os dias. Eles encontraram os meus pais ali mesmo. Iris disse, a voz dela agora mal um sussurro. O meu pai ainda estava a segurar a minha mãe. Eles não se deixaram até o fim. E eu estava lá fora viva com essas cicatrizes, perguntando-me todos os dias por que eu não fiquei com eles. Iris ficou em silêncio por um momento, como se precisasse de tempo para reunir força suficiente para a próxima parte da história. Gabriel ainda não disse nada. Ele simplesmente despejou mais água no copo dela e gentilmente o deslizou em direção a ela. Ela olhou para o copo, depois para ele, e algo nos olhos dela suavizou ligeiramente, como se ela estivesse surpresa por ele ainda estar ali, ainda a ouvir. Depois daquela noite, ela continuou. Eu estive no hospital por 6 meses. Queimaduras de 3º grau sobre quase 40% do meu corpo, do meu ombro esquerdo para baixo no meu braço, parte das minhas costas e o meu pescoço. Eles disseram que eu tive sorte de sobreviver. Sorte, ela deu um pequeno sorriso, mas não havia alegria nenhuma nele. 12 cirurgias de enxerto de pele. Você sabe o que é enxerto de pele? Eles tiram pele de partes do seu corpo que não estão feridas e colocam-na sobre as áreas queimadas. Isso significa que cada cirurgia me deu uma nova ferida que tinha que sarar. E cada vez que eu acordava da anestesia, eu tinha que lembrar de novo que os meus pais tinham ido embora. Gabriel sentiu a mandíbula dele apertar. Ele tinha visto os homens dele serem baleados, esfaqueados, torturados. Ele tinha feito coisas com as próprias mãos que a maioria das pessoas não ousaria imaginar. Mas ao ouvir Iris descrever a dor dela, ele percebeu que havia tipos de inferno com os quais a violência não podia comparar. O meu irmão Ethan, Iris disse, a voz dela tremendo ligeiramente quando ela falou o nome dele. Ele tinha 18 anos quando aconteceu. Ele estava a passar a noite na casa de um amigo, então ele sobreviveu. Mas de alguma forma, ele morreu naquela noite também. Ela olhou para a mesa, os dedos dela traçando círculos invisíveis na toalha de mesa branca. Ethan não conseguia aceitar que ele não estava em casa naquela noite.
Não conseguia aceitar que ele não salvou ninguém. Ele começou a beber, depois a jogar. Ele pensou que se ele ganhasse dinheiro suficiente, ele podia consertar tudo, pagar por melhores cirurgias cosméticas para mim, liquidar as dívidas do hospital, como se o dinheiro pudesse trazer os nossos pais de volta. Gabriel entendeu esse tipo de lógica retorcida. Ele tinha visto isso em muitas pessoas. Aqueles que acreditavam que uma grande aposta, um movimento imprudente resolveria tudo. Mas o jogo nunca devolve. Ele só tira e tira e tira até que não haja mais nada. Quando eu recebi alta, Iris disse: "Eu fui viver no apartamento de Ethan porque o nosso lugar antigo tinha virado cinzas. Eu não tinha mais nada. Sem dinheiro, sem casa, sem paz. Apenas uma pilha de contas médicas e um irmão que estava a afogar-se. Eu arranjei um emprego num hospital público, trabalhando turnos noturnos porque pagavam extra. Durante o dia, eu trabalhava a tempo parcial numa lavandaria. Eu dormia quando podia. Eu comia o que eu pudesse encontrar." Ela disse tudo isso como se fosse um facto simples, não precisando nem de pena nem de admiração. Mas Gabriel viu o que ela não disse. Ele viu uma mulher de 21 anos, o corpo dela coberto de cicatrizes, o espírito dela estilhaçado, carregando o peso do mundo sozinha, enquanto o único irmão restante dela estava a destruir-se. Ele viu uma força que ela não percebeu que tinha. As dívidas de Ethan continuavam a crescer. Iris continuou. Tubarões de empréstimos começaram a bater a porta. Eu paguei o que eu podia, mas os juros continuavam a acumular-se em cima dos juros. Eventualmente, ele devia a pessoas a quem ninguém jamais quer dever. Ela olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Pessoas como você. Gabriel não disse nada. Ele não o negou. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Os $200.000 que Ethan Callahan devia à família Nero. Foi por isso que Roman tinha sabido sobre Iris desde o início. Foi por isso que esta noite existiu. E agora, sentado aqui a olhar para uma mulher que tinha atravessado o fogo e ainda estava a lutar para viver todos os dias, Gabriel percebeu que ele estava a enfrentar algo que dinheiro e poder não podiam consertar. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sabia o que deveria fazer a seguir. Gabriel permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o copo de uísque na mão dele como se estivesse a procurar respostas no brilho âmbar do licor. Então ele pousou o copo e olhou diretamente nos olhos de Iris com uma seriedade que raramente dava a alguém. "Você sabe quem eu sou", ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. "Você sabe o que eu faço para viver?" Iris acenou com a cabeça, mostrando nem surpresa nem medo. "Eu sei", ela respondeu. "Eu sabia antes de entrar aqui. Roman não é tão bom a guardar segredos quanto ele pensa que é. E mesmo que não fosse Roman, o nome Nero sozinho é suficiente para qualquer um em Chicago entender o que eles estão a enfrentar." Gabriel inclinou a cabeça ligeiramente, a estudá-la com o mesmo olhar que ele usava em Mentirosos, procurando por fendas. Ele não encontrou nenhuma. Iris não estava limpa a garganta, a mentir. Ela realmente sabia e ainda veio. "E você ainda está aqui?" ele disse lentamente. "Sabendo que eu sou o homem a quem o seu irmão deve dinheiro. Sabendo que eu poderia ordenar que qualquer coisa fosse feita a ambos. E você ainda arregaçou a manga para me mostrar as suas cicatrizes, como se essa fosse a coisa mais assustadora sobre você." Iris não desviou o olhar. "Porque é a coisa mais assustadora para mim," ela disse claramente. "Você poderia matar-me, mas eu quase morri já. Você poderia magoar o Ethan, mas ele está a magoar-se todos os dias. Estas cicatrizes não me matam, mas elas forçam-me a viver uma vida que às vezes eu gostaria de não ter sobrevivido." As palavras atingiram Gabriel mais forte do que qualquer soco alguma vez tinha feito. Ele tinha ouvido inúmeras pessoas falar sobre a morte. Tinha visto elas implorar para viver. Tinha visto elas aceitar o destino delas com olhos vazios. Mas ele nunca tinha ouvido ninguém falar da sobrevivência como uma maldição da forma como Iris acabara de fazer.
Eu não sou um bom homem, Gabriel disse, a voz dele a baixar. Eu fiz coisas que, se você soubesse sobre elas, você não estaria sentada aqui a falar comigo. Eu ordenei coisas que nenhuma quantia de dinheiro poderia alguma vez lavar. Eu não vim aqui à procura de redenção ou para provar que eu posso mudar. Eu vim porque Roman não se calava. E eu fiquei porque ele parou de perguntar a si mesmo porque ele ainda estava daqui. Porque você não tem medo de mim, ele disse finalmente. Porque você não quer nada de mim. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu estou a falar com alguém para quem eu não tenho que atuar ou me proteger. Iris olhou para ele, o olhar dela ainda cauteloso, mas já não tão frio como antes. Então, o que você quer? Ela perguntou. Gabriel não respondeu de imediato. Ele pensou, realmente pensou, algo que ele raramente fazia ao falar com mulheres. Geralmente, ele sabia exatamente o que ele queria e como consegui-lo com Iris. Ele não sabia. Ele só sabia que ele não queria que esta noite acabasse. Vê-me novamente, ele disse. Uma vez por semana, apenas para conversar, sem outras condições. Iris levantou uma sobrancelha, claramente não convencida. Sem condições, ela repetiu. E a dívida de Ethan? Gabriel olhou para ela por um momento, então fez algo que ele mesmo não entendeu completamente. Ela desapareceu, ele disse simplesmente. Toda ela. Como se nunca tivesse existido. Isso não é uma condição. Essa é a minha decisão. Os olhos de Iris arregalaram-se. A primeira vez que ela foi verdadeiramente apanhada de surpresa desde que ela entrou neste restaurante. Ela abriu a boca para dizer algo. Talvez para recusar. Talvez para perguntar por quê. Mas Gabriel já se tinha levantado, deixando uma pilha de dinheiro na mesa. Muito mais do que a refeição exigia. No próximo sábado, ele disse, à mesma hora, eu avisar-te-ei o lugar. Então ele afastou-se sem olhar para trás, deixando Iris sentada ali sozinha com 1000 perguntas na mente dela e um sentimento estranho que ela não conseguia nomear. Na primeira semana, eles encontraram-se num pequeno café nos subúrbios, um lugar onde ninguém reconhecia Gabriel Nero. E ninguém olhava para as cicatrizes de Iris. Ela chegou 10 minutos atrasada, deliberadamente. Como se para provar que ela não estava com pressa para o ver, Gabriel não disse nada sobre isso, apenas deslizou o café que ele já tinha pedido para ela. Preto, sem açúcar, ele disse. Eu adivinhei. Ela olhou para a chávena, depois para ele. Você adivinhou certo. A primeira reunião durou menos de 1 hora. Eles falaram sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre coisas sem sentido que as pessoas dizem quando não sabem mais o que dizer. Iris permaneceu guardada, os ombros tensos como se estivesse pronta para se levantar e sair a qualquer momento. Gabriel estava acostumado a controlar todas as conversas, mas com Iris, ele não sabia por onde começar. Quando eles se separaram, Iris apenas deu um pequeno aceno e afastou-se sem olhar para trás. Gabriel ficou para trás, a olhar para a chávena de café que ela tinha deixado mais da metade cheia, e perguntou-se por que ele estava a fazer aquilo. Na segunda semana, eles encontraram-se num parque junto ao lago Michigan. Iris chegou a tempo desta vez, a usar um casaco comprido que cobria os braços dela, embora não estivesse muito frio. Eles caminharam ao longo da margem, sem falar muito, mas o silêncio era diferente agora. Não era tão pesado como tinha sido na semana anterior. Iris falou sobre o trabalho dela no hospital, sobre os pacientes queimados que ela cuidava, sobre como ela tinha aprendido que a dor física podia curar, mas as feridas emocionais eram muito mais complicadas. Gabriel ouviu, verdadeiramente ouviu. Não o tipo de ouvir destinado a encontrar fraquezas ou informações úteis, mas o tipo feito porque ele queria entender. Ela perguntou sobre Roman, e ele disse a ela que o irmão dele era a única pessoa na família dele em quem ele ainda confiava. Quando eles se separaram daquela vez, Iris disse, obrigada. Tão suavemente, o vento quase a levou embora, mas Gabriel ouviu. Na terceira semana, Gabriel fez algo que ele nunca tinha feito com ninguém antes.
Ele convidou Iris para o apartamento dele. Não a penthouse onde ele trabalhava e entretinha convidados, mas um pequeno apartamento num prédio antigo que ninguém sabia que ele possuía. É aqui que eu realmente vivo, ele disse ao abrir a porta. Ninguém sabe sobre este lugar. O apartamento era tão simples que surpreendeu Iris. Uma pequena sala de estar, uma cozinha apenas grande o suficiente para cozinhar. Uma estante cheia de romances antigos. Não havia nada luxuoso ou ostentoso. Nada como o que ela tinha imaginado que seria a vida de um chefe da máfia. Gabriel cozinhou massa para ela. Uma receita simples que ele disse que a mãe dele o tinha ensinado. E enquanto eles comiam sob a luz amarela suave da pequena cozinha, ele começou a falar. A minha mãe foi embora quando eu tinha 10 anos, Gabriel disse, a voz dele baixa e distante. Uma manhã eu acordei e ela tinha ido embora. Sem cartas, sem explicação. Ela simplesmente desapareceu como se Roman e eu nunca tivéssemos existido. Iris pousou o garfo dela e olhou para ele. Ela não falou, não ofereceu conforto, não mostrou pena. Ela apenas ouviu da mesma forma que ele a tinha ouvido. O meu pai era o chefe da família antes de mim. Gabriel continuou. Ele não era um bom pai. Ele ensinou-me que a confiança era fraqueza. A emoção era um fardo. E a família só importava quando servia o poder. Quando a minha mãe foi embora, ele não a lamentou por um único dia. Ele disse que era prova de que ele tinha razão. As mulheres traem, todos traem. Ele tomou um gole da bebida dele, os olhos fixos em nada. O meu pai foi morto quando eu tinha 23 anos. Uma guerra de gangues. Eu tive que assumir tudo. Reconstruir das ruínas. Tornar-me o homem que ele queria que eu fosse. Frio, impiedoso, não confiando em ninguém. Ele olhou para Iris, e naquele momento, os olhos dele já não pertenciam a um chefe temido, mas a uma criança abandonada que tinha sido forçada a crescer demasiado rápido. Eu vivi dessa forma por 13 anos, ele disse, e eu fui muito bom nisso. Tão bom que às vezes eu esqueço que não é quem eu realmente sou. Iris estendeu a mão pela mesa, a primeira vez que ela tinha iniciado contato. A mão dela repousou nas costas da dele, gentil, sem dizer nada. E Gabriel, o homem que Chicago temia, o homem que tinha ordenado morte sem piscar, de repente sentiu a garganta apertar. Talvez sejamos mais parecidos do que você pensa, Iris disse suavemente. Estávamos ambos a tentar viver com cicatrizes que ninguém pode ver. Naquela noite, quando Iris partiu, Gabriel ficou na janela e observou até que a figura dela desapareceu na escuridão. E pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que ele estava ansioso pela próxima semana. Na quarta semana, Gabriel convidou Iris para a penthouse. Não o apartamento escondido onde eles tinham partilhado o jantar antes, mas a penthouse real, o lugar onde ele geria o império dele, o lugar que toda Chicago conhecia e temia. Eu quero que você veja, ele disse ao telefone. Veja tudo. Antes que isto vá mais longe, você precisa saber no que está a entrar. E Iris não recusou. Ela sabia quem Gabriel era desde o início, e ela não era ingênua o suficiente para acreditar que algumas reuniões tranquilas poderiam apagar a natureza do trabalho dele. Então, ela veio, entrando no elevador privado e subindo até ao último andar do arranha-céus que ele possuía. A penthouse era maior do que ela tinha imaginado, com tetos altos, janelas do chão ao teto, com vista para todo o horizonte de Chicago, e mobília tão cara que cada peça provavelmente custava mais do que o salário anual dela. Gabriel cumprimentou-a à porta, vestido no seu habitual fato preto. Mas havia algo diferente nos olhos dele. Um traço de tensão que ela não tinha visto antes. Ele mostrou-lhe a volta, apontou o escritório dele, a sala de conferências, a varanda onde ele muitas vezes ficava, a observar a cidade à noite. Eles estavam sentados com bebidas, a falar sobre um livro que ambos tinham lido, quando a porta abriu-se. Roman entrou a correr, o rosto pálido, seguido por 2 homens a carregar um terceiro. Sangue. Tanto sangue.
Ele pingava no chão de mármore branco, deixando rastros vermelhos como um caminho que levava diretamente para o inferno. Gabriel, Roman disse urgentemente. Marco foi baleado. Eles emboscaram-no no armazém sul. Kuzov. Gabriel levantou-se instantaneamente, a expressão dele a mudar numa fração de segundo. O homem gentil que tinha cozinhado massa para ela na semana anterior tinha desaparecido. O calor nos olhos dele quando ele falava sobre a infância dele tinha desaparecido. No lugar dele estava algo frio como aço, afiado como uma lâmina, tão perigoso que Iris sentiu um calafrio a percorrer a espinha dela, embora ela não fosse o alvo daquele olhar. Ponham-no na mesa, Gabriel ordenou, a voz dele não levantada, mas carregando uma autoridade que não podia ser desafiada. Liguem para um médico e descubram exatamente qual dos homens de Clove fez isto. O médico está demasiado longe, Roman disse. Levará pelo menos meia hora. Ele está a perder demasiado sangue. Iris não pensou. Ela moveu-se por instinto. Em 6 anos de treino e trabalho em salas de emergência, ela levantou-se e foi até ao homem ferido. As mãos dela já a puxaram as mangas para cima, antes que ela percebesse o que estava a fazer. Tragam-me toalhas limpas. Ela disse, a voz dela firme e profissional. Qualquer coisa para parar o sangramento e luzes. Eu preciso de mais luz. Gabriel olhou para ela, a surpresa a cintilar no rosto dele. Depois acenou com a cabeça para os homens dele. Façam o que ela diz. Iris trabalhou rapidamente, as mãos dela a pressionar forte contra a ferida no abdômen de Marco, a tentar abrandar o sangramento enquanto eles esperavam pelo médico. Ela não olhou para cima, não olhou para Gabriel, mas ela ouviu tudo. Ela ouviu ele a perguntar por nomes. Ela ouviu ele a ordenar aos homens dele para os encontrarem. E ela ouviu as últimas palavras dele, tão frias que fizeram o sangue nas veias dela sentir como se congelasse. Quando os encontrarem, Gabriel disse, não os matem de imediato. Eu quero fazer isso sozinho. Iris não parou. Ela continuou a trabalhar, continuou a fazer o trabalho dela. Mas algo dentro dela mudou naquele momento. Ela tinha sabido quem Gabriel era. Ela tinha sabido o que ele fazia. Mas ouvi-lo dizer aquelas palavras, ver a forma como ele se transformou do homem que tinha segurado a mão dela num predador pronto para matar, aquelas eram duas coisas muito diferentes. O médico chegou 20 minutos depois. Marco foi levado. O sangue no chão foi limpo como se nada tivesse acontecido. E Gabriel voltou-se para Iris, de pé ali com vestígios do sangue do homem dele ainda nas mãos, os olhos dele fixos nela com algo que parecia tanto um desafio quanto medo. Agora você viu, ele disse. Este é o meu mundo. Iris ficou ali, a olhar para Gabriel, para o sangue nas mãos dele, para a luxuosa penthouse, agora carregando o cheiro metálico de sangue e violência. Ela não correu. Ela não chorou. Ela simplesmente ficou ali. E quando ela falou, a voz dela era tão calma que surpreendeu até a ela. Você mata pessoas? Ela perguntou. Não porque ela não soubesse a resposta, mas porque ela precisava ouvi-lo dizer. Ela precisava olhar nos olhos dele quando ele admitiu. Gabriel não desviou o olhar. Ele não tentou justificar-se ou distorcer a verdade. Ele apenas ficou ali, as mãos dele ainda manchadas de sangue, e acenou com a cabeça. Sim, ele disse, eu já matei pessoas, e eu vou matar novamente. As palavras caíram entre eles como uma parede invisível. Iris sentiu o coração dela bater mais rápido, não de medo, mas porque ela não sabia o que ela deveria sentir. Ela tinha o ouvido dar as ordens momentos antes. Ela tinha visto a forma como ele mudou. No entanto, uma parte dela, a parte que tinha segurado a mão dele na semana anterior, a parte que o tinha ouvido falar sobre uma infância abandonada, estava ainda a tentar reconciliar os dois homens dentro do mesmo corpo. Quantas pessoas você matou? Ela perguntou baixinho. Gabriel inclinou a cabeça, a estudá-la como se estivesse a pesar o quanto ela realmente queria saber. Você realmente quer esse número? Ele perguntou em troca.
Ou você está a procurar por uma linha com a qual você possa viver? 5 é aceitável, mas 10 é demais. 10 é aceitável, mas 50 não pode ser perdoado. Iris não disse nada. Ela não sabia a resposta. Ela não sabia se havia um número pequeno o suficiente para deixá-la desviar o olhar ou grande o suficiente para fazê-la sair imediatamente. Eu não mato pessoas inocentes, Gabriel disse. A voz dele ia abaixar. Eu não mato crianças. Eu não mato mulheres. As pessoas que eu mato escolheram entrar neste mundo. Pessoas que fizeram o mesmo ou pior. Mas isso não torna as minhas mãos limpas. Eu sei o que eu sou. E agora você também sabe. Ele estendeu a mão como se para a tocar, depois parou a meio caminho. O sangue nos dedos dele tinha começado a secar, mudando de vermelho brilhante para castanho escuro. Eu não vou mantê-la aqui, ele disse. Se você quiser ir embora, você pode. Ninguém a vai parar, e eu vou entender. Iris olhou para ele por um longo momento, depois inclinou-se para pegar no casaco dela da cadeira e o deslizou sobre os ombros. Eu preciso de tempo, ela disse. Eu preciso pensar. Gabriel acenou com a cabeça. Não tentou persuadi-la, não tentou retê-la. Ele apenas ficou ali enquanto ela entrava no elevador. E mesmo quando as portas se fecharam, ele não desviou o olhar. Naquela noite, Iris deitou-se no pequeno apartamento dela, a olhar para o teto, incapaz de dormir. Ela pensou nas cicatrizes no corpo dela, no incêndio que tinha levado os pais dela, em como ela tinha acreditado uma vez que nada podia ser pior do que aquela noite. Agora ela estava deitada ali, a perguntar-se se ela estava a apaixonar-se por um assassino. Amor. Ela realmente tinha acabado de pensar essa palavra? Ela virou-se de lado, puxou o cobertor mais para cima, tentou afastar o pensamento. Ele não saiu. Ele ficou, teimoso como o cheiro a fumo no cabelo dela 6 anos antes, como as cicatrizes que ela nunca podia apagar. Ela pensou em Gabriel, na forma como ele tinha gentilmente puxado a manga dela para baixo no primeiro encontro deles, na forma como ele tinha cozinhado massa para ela, na forma como ele tinha falado da mãe que o abandonou. Então ela pensou nos olhos dele quando ele ordenou que homens fossem mortos, frios e impiedosos, sem hesitação. Podiam aquelas duas pessoas existir no mesmo homem? Podia ela aceitar alguém assim? A quilômetros de distância na penthouse agora impecável, todo o rastro de violência apagado. Gabriel também não conseguia dormir. Ele ficou junto à janela, a olhar para a cidade, o copo de uísque na mão intocado. Ele tinha feito a coisa certa ao mostrar-lhe a verdade. Ele sabia disso. Melhor deixá-la ir embora agora do que mais tarde quando ela estivesse demasiado envolvida. Quando perdê-la, o destruiria completamente. Então, por que é que parecia que alguém tinha enfiado uma faca diretamente no peito dele? Ele estava lá acostumado a pessoas a ir embora. A mãe dele tinha ido embora. Outras mulheres tinham ido embora também, por razões diferentes. Ele tinha construído uma parede em volta do coração dele tão grossa que ele tinha acreditado que nada podia alguma vez quebrá-la. De alguma forma, Iris tinha. De alguma forma, a mulher com cicatrizes na pele e dor nos olhos tinha encontrado uma fenda naquela parede e escorregou para dentro. E agora, enfrentando a possibilidade de perdê-la, Gabriel percebeu uma verdade mais aterrorizante do que qualquer inimigo que ele alguma vez tinha enfrentado. Ele não queria perdê-la. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para não a perder. E essa era exatamente a fraqueza que o pai dele o tinha avisado toda a vida para evitar. Uma semana passou. 7 dias que pareceram 7 anos. Gabriel não ligou para Iris. Iris não ligou para Gabriel. Eles não tinham dito em voz alta que este era o fim. Mas o silêncio entre eles era tão pesado quanto um adeus não dito. Gabriel continuou com o trabalho dele. Reuniões com os homens dele, a lidar com Clove, a gerir o império dele como se nada tivesse mudado. Mas Roman notou. O irmão dele viu a forma como Gabriel olhava para o telefone dele a cada poucos minutos. A forma como ele ficava junto à janela, a olhar para a cidade com olhos vazios.
A forma como ele despejava o uísque e depois esquecia-se de beber. Você devia ligar para ela, Roman disse no quarto dia. Gabriel não respondeu de imediato. Ela precisa de tempo, ele disse depois de uma longa pausa. Eu mostrei a ela quem eu sou. Se ela não voltar, isso significa que ela fez a escolha dela. Eu não posso forçá-la. Roman olhou para ele com um olhar que só um irmão ousaria dar a um chefe da máfia. Você está a falar sobre não ser capaz de forçá-la? Ou você tem medo de ser rejeitado? Gabriel não respondeu porque ambos sabiam a verdade. Ele estava com medo. Pela primeira vez em muitos anos, Quebeguê e Gabriel Nero estava com medo de algo que não era um inimigo ou a morte. Ele estava com medo que uma mulher com cicatrizes na pele olhasse nos olhos dele e dissesse que ela não podia aceitá-lo. Ele estava com medo que desta vez, quando alguém se afastasse, ele não seria capaz de reconstruir a parede da forma como ele tinha feito antes. A quilômetros de distância, Iris estava a lutar a própria batalha silenciosa dela. Ela foi trabalhar, cuidou de pacientes, sorriu para os colegas dela como se tudo estivesse normal. Mas todas as noites, quando ela regressava ao apartamento vazio dela, ela encontrava-se a pensar nele. Ela pensou na forma como ele olhou para ela quando ela puxou a manga dela para cima durante o primeiro encontro deles. Ela pensou nas palavras, eu não vou a lado nenhum. Onde e como aquelas palavras tinham derretido algo dentro dela que ela tinha acreditado ter estado congelado para sempre. Ela pensou na mão dele a puxar a manga dela para baixo. Não por nojo, mas por respeito. E então ela pensou nos olhos dele quando ele deu ordens aos homens dele, frios e impiedosos. Ela pensou na admissão dele. Eu já matei pessoas e eu vou matar novamente. Aquelas duas imagens continuavam a circular na mente dela, a entrelaçar-se, a chocar, deixando-a incapaz de encontrar uma resposta. A amiga dela no hospital, notou que algo estava errado. Ela puxou Iris para o lado durante uma pausa e a fez falar. E quando Iris terminou, não contando tudo, mas o suficiente para Nenar entender, a amiga dela olhou para ela sem julgamento. A pergunta não é o que ele fez, Na disse. A pergunta é como você se sente quando está com ele. Iris pensou sobre isso. Ela pensou nas semanas passadas, sobre a forma como Gabriel ouviu a história dela do incêndio sem pena, sobre a forma como ele partilhou a própria dor dele sem exigir conforto, sobre a forma como ele olhou para ela como se ela fosse a única pessoa na sala na cidade, no mundo inteiro. Eu sinto-me vista. Ela sussurrou. Pela primeira vez desde o incêndio, alguém me vê. Não as cicatrizes, não a vítima, mas a mim. Na apertou a mão dela. Então você já tem a sua resposta. Naquela noite, no 7º dia desde que eles se separaram, Iris ficou em frente ao espelho da casa de banho. Ela olhou para a cicatriz que ia do ombro dela para baixo no braço, as linhas permanentes que ela tinha odiado por 6 anos. E pela primeira vez, ela perguntou-se se as cicatrizes de Gabriel eram diferentes das dela. Ela carregava cicatrizes na pele. Ele carregava cicatrizes na alma dele. Ambos estavam feridos. Ambos estavam a tentar sobreviver. Talvez fosse por isso que eles se entendiam de uma forma que ninguém mais podia. Ela pegou no telefone dela e olhou para o nome de Gabriel nos contatos dela. O dedo dela pairou sobre o botão de chamada e pela cidade. Naquele exato momento, o telefone de Gabriel começou a tocar. Aquela chamada durou quase 1 hora. Eles não falaram muito sobre aquela noite na penthouse, sobre o sangue, sobre a confissão. Eles simplesmente falaram sobre pequenas coisas, sobre a semana passada, sobre o vazio que eles tinham sentido por não se verem. E quando Iris terminou a chamada, ela sabia que tinha tomado a decisão dela. Ela não podia ir embora, não porque ela aceitasse tudo o que Gabriel tinha feito, mas porque ela não podia negar o que ela sentia quando estava com ele 2 semanas depois daquela chamada. Gabriel fez algo que espantou toda Chicago. Ele organizou um evento de angariação de fundos de caridade para crianças com queimaduras.
Ninguém no submundo entendeu por que o chefe da máfia mais frio da cidade de repente se importaria com caridade. Mas Iris entendeu. Ela entendeu quando recebeu o convite de Gabriel, manuscrito num elegante cartão cor creme. Eu quero você lá e eu quero que você venha como do seu verdadeiro eu. Você não precisa esconder nada. Iris leu aquelas linhas repetidamente, dezenas de vezes. Ela entendeu o que ele queria dizer. Ele estava a falar sobre as cicatrizes. Ele estava a convidá-la a entrar numa sala cheia de estranhos, pessoas poderosas e ricas, e deixá-los vê-la exatamente como ela era. Na noite anterior ao evento, Iris ficou em frente ao armário dela, a olhar para um vestido que ela tinha comprado, mas nunca tinha ousado usar. Era um vestido vermelho profundo, com um decote em V e ombros nus, revelando completamente o braço dela e parte do ombro esquerdo dela, onde as cicatrizes eram mais visíveis. Ela tinha-o comprado durante um breve momento de coragem 2 anos antes, e desde então ele tinha estado pendurado, intocado no canto, a lembrá-la da mulher que ela queria ser, mas não tinha ousado tornar-se. Nena veio para ajudá-la a preparar-se. Quando Iris vestiu o vestido, a amiga dela parou, os olhos dela ligeiramente molhados. Você está linda, Na disse. E eu não estou a falar sobre o vestido. Iris olhou para si mesma no espelho. Ela viu as cicatrizes, claras e impossíveis de esconder sob as luzes. Mas ela viu algo mais também. Ela viu uma mulher que tinha atravessado o inferno e ainda estava de pé. Ela viu uma força que ela não tinha percebido que tinha tido por 6 anos. Gabriel enviou um carro para ela quando ela entrou no hotel de 5 estrelas onde o evento estava a ser realizado. Ela sentiu todos os olhos virados para ela. Olhares curiosos, olhares chocados, até uma pitada de nojo em alguns. Ela sabia para o que eles estavam a olhar. Ela sabia o que eles estavam a pensar. Mas ela não virou as costas. Ela continuou a andar, as costas retas, a cabeça erguida, como se aquelas cicatrizes fossem medalhas em vez de remanescentes de tragédia. Então ela viu Gabriel. Ele estava na outra ponta da sala, vestido no seu habitual fato preto, mas os olhos dele estavam em mais ninguém senão nela. Ele caminhou em direção a ela lentamente, como se quisesse estender o momento. E quando ele ficou em frente a ela, ele não disse nada sobre as cicatrizes. Não a chamou de corajosa ou forte. Ele simplesmente estendeu a mão com a palma para cima. Você gostaria de dançar? Ele perguntou. Iris colocou a mão dela na dele. Gabriel levou-a para a pista de dança. E enquanto eles começaram a mover-se, ela percebeu que todos os olhos ainda estavam neles. Mas desta vez, ela não se importou porque ela estava nos braços do único homem que alguma vez tinha olhado para as cicatrizes dela e não tinha fugido. Eles sabem quem você é, Iris sussurrou enquanto eles giravam na pista. Eles sabem o que você faz. E eles ainda vieram aqui, ainda doaram para o seu evento. Gabriel olhou para ela, um leve sorriso tocando os lábios dele. O dinheiro não se importa com a moralidade, ele disse. E esta noite o dinheiro deles vai ajudar crianças como você já foi. Essa é a única coisa que importa. Iris sentiu os olhos dela arderem. Você fez tudo isto por mim? Ela perguntou suavemente. Gabriel não respondeu de imediato. Ele apenas a puxou um pouco mais perto, os lábios dele perto do ouvido dela. Eu fiz tudo isto porque pela primeira vez na minha vida, eu queria fazer algo bom, ele disse. E você é a única razão. Eles continuaram a dançar. E à volta deles, os convidados lentamente acostumaram-se à vista de uma mulher com cicatrizes ao lado de um chefe da máfia. Alguns até se aproximaram para falar com Iris, perguntando sobre o trabalho dela no hospital, sobre a experiência dela a cuidar de pacientes queimados. E ela percebeu que quando ela parou de tentar esconder as cicatrizes dela, as pessoas pararam de se focar nelas. No final da noite, o evento tinha arrecadado uma soma enorme, o suficiente para apoiar dezenas de crianças com queimaduras por muitos anos. Mas para Iris, o maior sucesso não foi o dinheiro.
foi que ela tinha estado numa sala cheia de estranhos a usar um vestido que revelava cada cicatriz no corpo dela. E ela não tinha quebrado. Ela não tinha fugido. Ela tinha estado ali ao lado de Gabriel. E pela primeira vez em 6 anos, ela não se sentiu uma vítima. Ela era uma sobrevivente. Eles deixaram o evento quando o relógio se aproximava da meia-noite. Gabriel trouxe Iris de volta para a penthouse. Não o apartamento escondido onde eles tinham partilhado o jantar antes, mas a penthouse real, o lugar onde ela tinha visto sangue e violência na semana anterior. Esta noite, no entanto, o quarto parecia diferente. As luzes estavam fracas e quentes. Jazz suave flutuava de algum lugar invisível. E para além das vastas janelas de vidro, a cidade de Chicago cintilava como um mar de estrelas sob os pés deles. Iris ficou junto à janela, a olhar para fora, o vestido vermelho ainda a agarrar-se ao corpo dela como uma declaração. Ela não disse nada, mas os ombros dela começaram a tremer. Gabriel notou antes que ela pudesse fazer um som. Ele stepped behind her. Não a tocou ainda. Apenas ficou ali, perto o suficiente para ela saber que ele estava com ela. Então Iris chorou. Não soluços ou suspiros, mas lágrimas silenciosas a escorrer pelas bochechas dela. Como uma barragem que tinha aguentado demasiado tempo, finalmente a ceder. Ela chorou pelos 6 anos que ela tinha passado a esconder-se nas sombras. Pelos momentos em que ela tinha olhado no espelho e odiado o que via. Pelos encontros falhados quando os olhos de alguém caíam nas cicatrizes dela e depois procuravam uma desculpa para ir embora. Pelo fato de que esta noite ela tinha estado numa sala cheia de estranhos e nenhum deles a tinha feito sentir tão pequena como ela se tinha feito sentir por anos. Gabriel não falou. Ele colocou uma mão no ombro dela, gentilmente a virou para ele e a puxou para os braços dele. Iris enterrou o rosto contra o peito dele, as lágrimas a ensopar o fato caro, e ela chorou até que não houvesse mais nada para chorar. Ele segurou-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Um braço em volta das costas dela, o outro a alisar o cabelo dela, não a apressando, não oferecendo conforto oco. Ele simplesmente ficou ali, firme como um porto numa tempestade. Quando Iris finalmente levantou a cabeça, os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Rímel borrado. Mas Gabriel olhou para ela como se ela fosse a mulher mais bonita que ele alguma vez tinha visto. Estou assustada, Iris sussurrou, a voz dela áspera de tanto chorar. Estou assustada que estou a apaixonar-me por você. E estou assustada que isso me vai destruir. Gabriel olhou para ela e nos olhos dele ela viu algo que ela nunca tinha visto no chefe da máfia frio antes. Ela viu medo. Medo real. Você pensa que você é a única que está com medo? Ele perguntou, a voz dele baixa e ligeiramente instável. Eu construí paredes em volta de mim por 13 anos. Eu disse a mim mesmo que eu não precisava de ninguém. Não queria ninguém. Não podia deixar ninguém chegar perto. Então você apareceu com as suas cicatrizes e a sua honestidade brutal, e você estilhaçou aquelas paredes como se elas nunca tivessem existido. Ou a minha primeira fraqueza em 13 anos, Iris. E isso me aterroriza mais do que qualquer inimigo que eu alguma vez enfrentei. Eles olharam um para o outro. 2 pessoas marcadas por cicatrizes, uma na pele, uma na alma, ambos tendo esquecido como confiar, como se abrir, como deixar alguém mais entrar nas vidas deles. Mas esta noite, na penthouse acima da cidade, eles ficaram um de frente para o outro com todo o medo e verdade deles. E nenhum deles fugiu. Gabriel levantou a mão, os dedos dele roçando gentilmente ao longo da bochecha de Iris, limpando o último rastro de lágrimas. Então ele inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se ela quisesse. Mas Iris não o fez. Ela ergueu-se nas pontas dos pés e os lábios deles encontraram-se pela primeira vez. O beijo não foi apressado ou feroz. Ele foi lento, hesitante, terno, como se eles estivessem ambos a reaprender a fazer isto desde o início. Os lábios de Gabriel eram quentes e suaves,
Nada como a imagem fria que ele mostrava ao mundo. Quando eles finalmente se separaram, testas encostadas, respirações a misturar-se. Iris percebeu que ela estava a sorrir. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha mais. Eu não sei para onde isto vai. Gabriel sussurrou, os lábios dele ainda perto dos dela. Eu não sei se eu posso tornar-me um homem melhor, mas eu sei que eu não quero perder você. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa para garantir que isso não aconteça. Iris colocou a mão dela contra o peito dele, sentindo o coração dele a bater forte sob a palma dela. Isso é uma promessa, ela disse, e eu vou cobrá-lo disso. 2 semanas depois, aquela noite tornou-se o tempo mais pacífico que Gabriel e Iris alguma vez tinham conhecido. Eles viam-se quase todos os dias. Às vezes no apartamento escondido dele, às vezes no pequeno café suburbano, às vezes apenas através de longas chamadas depois da meia-noite, quando Iris tinha acabado o turno dela e Gabriel tinha acabado de sair de uma reunião tensa. Eles aprenderam a acostumar-se à presença um do outro, a partilhar os pequenos detalhes dos dias deles, a tornar-se parte das vidas um do outro. Mas a paz nunca dura no mundo de Gabriel Nero. Uma tarde, enquanto Gabriel estava reunido com Roman sobre a situação de Clove, as portas da penthouse abriram-se e uma mulher entrou. Ela parecia ter cerca de 60 anos, o cabelo dela tingido de um loiro palha, a maquilhagem dela pesada o suficiente para falhar em esconder as rugas por baixo. A usar um vestido caro que tinha saído de moda décadas atrás. E no momento em que Gabriel viu o rosto dela, tudo dentro dele congelou. Olá, meu filho, Margaret Nero disse, a voz dela doce de uma forma que parecia ensaiada e falsa. Eu senti a sua falta. Gabriel levantou-se de uma vez e Roman imediatamente se interpôs entre eles. O que você está a fazer aqui? Gabriel perguntou, a voz dele tão fria que poderia ter congelado a sala. Como você entrou? Margaret acenou com a mão como se a pergunta fosse ridícula. Eu ainda tenho alguns velhos amigos na organização, ela disse, e eu estou aqui porque eu preciso falar com você. O que poderíamos possivelmente ter para falar? Gabriel perguntou. Você foi embora há 26 anos. Você não ligou. Você não escreveu. Você não perguntou sobre nós nenhuma vez. E agora você aparece como se nada tivesse acontecido. Margaret suspirou, um suspiro cuidadosamente ensaiado para soar cheio de arrependimento. Eu sei que eu estava errada, ela disse. Eu sei que eu abandonei você e Roman, mas você não entende o quão difícil a vida era com o seu pai. Eu tive que ir embora. Eu não tinha escolha. Gabriel riu, um som amargo sem humor. Sem escolha, ele repetiu. Você tinha a escolha de nos levar consigo. Você tinha a escolha de voltar. Você tinha a escolha de entrar em contato quando o nosso pai morreu, mas você não fez nenhuma dessas coisas. Então não fique aqui e me diga que você não tinha escolha. Margaret ficou em silêncio por um momento, e então a máscara de tristeza escorregou, substituída por algo mais frio, mais calculista. Certo, ela disse. Eu serei honesta. Eu preciso de dinheiro. Eu devo a algumas pessoas muito perigosas, e eu preciso da sua ajuda. Você é o meu filho. Você me deve. Gabriel olhou para ela e não havia nada nos olhos dele senão desprezo. Saia, ele disse, e nunca mais volte. Margaret não argumentou. Ela apenas olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia ler, depois virou-se e foi embora. Mas a história não terminou ali. 2 dias depois, Iris estava a terminar o turno dela no hospital quando uma mulher estranha a abordou no parque de estacionamento. Você é Iris, não é? Margaret perguntou, a voz dela doce como mel com veneno. A namorada do meu filho. Iris parou, a reconhecendo instantaneamente, embora eles nunca tivessem se encontrado. Gabriel tinha lhe falado sobre ela, sobre a mãe que o tinha abandonado, sobre a ferida que ela tinha deixado para trás. O que você quer? Iris perguntou calmamente.
Margaret sorriu, um sorriso frio. Eu só queria avisá-la, ela disse. Você pensa que o meu filho ama você? Você pensa que um chefe da máfia ficaria com uma mulher coberta de cicatrizes como você? Você é apenas uma distração para ele. Quando ele estiver aborrecido, ele vai descartá-la da forma como ele atira fora qualquer coisa velha. Iris sentiu como se uma faca tivesse sido enfiada no peito dela, mas ela não o deixou transparecer. Você não conhece o seu filho, ela disse. Você foi embora quando ele era apenas uma criança. Exatamente, Margaret respondeu. Eu sei quem ele é melhor do que ninguém. Ele é o filho do pai dele, frio, impiedoso, incapaz de amar. Ele pode fazer o bom homem com você agora, mas mais cedo ou mais tarde, a verdadeira natureza dele vai vir à tona. E quando isso acontecer, você será a única que se vai magoar. Ela aproximou-se, os olhos dela fixando-se na cicatriz visível no decote do vestido de Iris. E deixe-me ser honesta, ela sussurrou. A voz dela baixa o suficiente para que apenas Iris pudesse ouvir. Você realmente pensa que um homem como o meu filho quer acordar todas as manhãs a olhar para essas coisas? Você pensa que você é bonita o suficiente para mantê-lo? Você é apenas algo incomum, um desafio para ele conquistar. Assim que ele acabar, ele vai encontrar outra pessoa, alguém perfeita, alguém sem as marcas de um monstro na pele dela. Iris ficou ali, sentindo todos os medos que ela tinha tentado enterrar por 6 anos começarem a surgir novamente. Ela sabia que as palavras de Margaret não podiam ser confiadas. Ela sabia que esta era uma mulher cruel a tentar manipulá-la. Mas bem no fundo, onde as cicatrizes emocionais ainda não tinham curado, aquelas palavras soaram como um sino, a lembrá-la de cada rejeição, cada abandono, cada momento em que ela tinha olhado no espelho e perguntou-se quem poderia alguma vez amar alguém como ela. Margaret tinha ido embora, mas as palavras que ela tinha deixado para trás, não. Elas ficaram ali, a arder como fogo debaixo de cinzas, à espera do momento certo para acender. As palavras de Margaret assombraram Iris pelos próximos 3 dias. Ela tentou não pensar nelas, tentou focar-se no trabalho dela, em Gabriel, na nova vida que ela estava a construir. Mas toda vez que ela olhava no espelho, toda vez que ela via as cicatrizes na pele dela, aquelas palavras voltavam como um sussurro venenoso. Ela não contou a Gabriel sobre o encontro com a mãe dele. Ela não sabia por quê. Talvez ela tivesse medo que ele ficasse zangado. Talvez ela tivesse medo que ele confirmasse tudo o que Margaret tinha dito. Ou talvez, no fundo, ela tivesse medo que se ela falasse em voz alta, ela teria que enfrentar a verdade de que aquelas palavras tinham tocado o medo mais profundo dela. Então a chamada veio. Era uma quinta-feira à noite. Iris tinha acabado de terminar o turno da noite dela e estava a caminho de volta para o apartamento dela. O telefone dela vibrou. Um número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pegar. Você é Iris? Uma voz estranha perguntou do outro lado, carregando um sotaque estrangeiro que ela não conseguia identificar. O seu irmão está comigo. Se você quiser vê-lo vivo, venha para o armazém número 17 no South Harbor sozinha. Não diga a Gabriel Nero. Se você fizer qualquer outra coisa, eu enviarei os dedos de Ethan um por um. O coração de Iris parou. Ethan, o irmão dela, a única família que ela tinha deixado depois do incêndio, o irmão por quem ela tinha trabalhado em turnos duplos, sacrificado tudo para proteger. Alguém o tinha levado. Ela devia ligar para Gabriel. Ela sabia que ele tinha homens, armas, poder para lidar com isso. Mas então ela pensou nas palavras de Margaret. Pensou em Gabriel como um chefe da máfia. Pensou na forma como ele tinha ordenado que homens fossem mortos naquela noite na penthouse. Se ela lhe contasse, ele viria com armas e soldados. Haveria um tiroteio. E num tiroteio, Ethan podia morrer. Ela não podia arriscar isso. Não com a única família que ela tinha deixado. Então Iris fez o que qualquer um que a conhecesse teria chamado de insano. Ela foi sozinha.
O armazém número 17 era um edifício antigo numa área portuária abandonada, um lugar onde ninguém ousava entrar nem à luz do dia. Quando Iris chegou, era tarde, e ela podia ver apenas uma luz fraca a vazar pelas frestas na porta. Ela respirou fundo, lembrando-se do incêndio 6 anos antes, lembrando-se de como ela tinha corrido para as chamas para salvar os pais dela. Ela não os tinha salvo, mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela salvaria Ethan. Ela empurrou a porta para abrir e entrou. O armazém era vasto e vazio, com apenas algumas lâmpadas penduradas a lançar uma luz fraca. No centro, Ethan estava amarrado a uma cadeira, a boca dele selada com fita, os olhos dele arregalados de terror quando ele a viu. À volta dele estavam 5 homens, armas nas mãos, olhos fixos nela como se ela fosse presa. Um homem avançou, mais alto que os outros, o cabelo prateado dele cortado curto, o rosto dele marcado quase tão mal quanto o dela. Ele sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos dele. Victor Clove. Ele se apresentou. Eu tenho certeza que você ouviu o meu nome. Iris tinha. Gabriel tinha lhe falado sobre Clove, sobre a guerra fria entre as famílias deles, sobre a ameaça que este homem representava. Mas ela nunca pensou que o enfrentaria assim. Eu estou aqui, Iris disse, forçando a voz dela a permanecer firme enquanto o coração dela disparava. Deixem o meu irmão ir. Clove riu, o som ecoando pelo armazém vazio. Você é corajosa, ele disse. Eu entendo porque Nero gosta de você, mas você está enganada. Eu não levei o seu irmão por dinheiro ou para matar você. Eu o levei para enviar uma mensagem. Ele gesticulou para um dos homens dele que avançou a segurar uma câmara. Clove aproximou-se, agarrou Iris pelo queixo e virou o rosto dela em direção à lente. Sorria, ele disse. Deixe o seu amante ver onde você está. O flash disparou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Clove tirou fotos do rosto aterrorizado de Iris, de Ethan amarrado atrás dela, do armazém em decomposição como cenário. Então ele a soltou e recuou. Diga a Gabriel Nero que a guerra começou, Clove disse. E você, a mulher dele, será o campo de batalha. Ele fez um sinal para os homens dele, e eles partiram, abandonando Iris e Ethan sozinhos no armazém. Ela correu para desamarrar o irmão dela. As mãos dela a tremer tanto que ela teve que tentar várias vezes antes que os nós se soltassem. Eu sinto muito, Ethan disse assim que a fita foi arrancada. Eu sinto muito. Eles me agarraram e eu não podia fazer nada. Iris o puxou para os braços dela, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela estava aterrorizada. Tão aterrorizada que o corpo dela inteiro tremia. Mas ela estava ainda mais assustada com o que estava por vir, porque ela sabia que quando Gabriel recebesse aquelas fotos, ele não ficaria parado. E ela não sabia se ela podia sobreviver às consequências. Naquele momento, o telefone dela vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Apenas uma linha, mas ela podia sentir a raiva ardente em cada palavra. Onde você está? Onde você está agora? Gabriel a encontrou no armazém 20 minutos depois da mensagem. Ele chegou com Roman e 4 dos homens dele, armas prontas, os olhos dele varrendo o espaço em busca de inimigos. Mas Clove tinha ido embora há muito tempo, deixando apenas Iris a segurar Ethan, a tremer no chão de cimento frio. Gabriel correu para o lado dela, verificando-a por ferimentos. E quando ele viu que ela estava ilesa, a expressão dele mudou de medo para fúria. Por que você não me ligou? Ele exigiu, a voz dele moendo cada palavra. Por que você foi sozinha? Você tem alguma ideia do que poderia ter acontecido? Iris não respondeu. Ela apenas ficou sentada ali, a olhar para o nada. Os braços dela ainda apertados em volta de Ethan, como se deixá-lo ir o faria desaparecer. Ela sentiu-se a divagar, a afastar-se da realidade, como se tudo estivesse a acontecer por trás de uma vidraça embaçada. Mais tarde, Iris não conseguia lembrar-se de muito do que se seguiu. Ela lembrou-se de Gabriel a levantá-la para o carro. Lembrou-se dele a dizer algo a Roman sobre Ethan.
Lembrou-se das luzes da rua a desfocar pela janela. Então não havia nada. Ela acordou no hospital, luzes brancas duras por cima, o cheiro familiar de antisséptico a preencher o ar. Uma enfermeira, uma das colegas dela, estava junto à cama dela com preocupação gravada no rosto dela. Eles disseram a ela que ela tinha entrado em choque psicológico, uma resposta de pânico. A pressão arterial dela tinha baixado. Ela tinha desmaiado no carro e Gabriel a tinha levado diretamente para a sala de emergência. Naquela primeira noite no hospital, os pesadelos regressaram não de Clove ou do armazém, mas do incêndio 6 anos antes. Iris viu-se de pé no apartamento antigo, fumo a cercar, chamas a lamber as paredes. Ela ouviu a mãe dela a gritar, o pai dela a chamar o nome dela, o som de madeira a partir-se. Ela tentou correr para eles, mas os pés dela estavam pregados ao chão. Então o teto colapsou e ela gritou. Ela acordou com o som ainda preso na garganta dela, encharcada em suor, o coração dela a bater como se fosse explodir. Enfermeiras entraram a correr, sedaram-na, e ela escorregou de volta para a escuridão. Desta vez não houve sonhos, apenas um vazio frio e oco. Gabriel vinha vê-la todos os dias. Ele sentava-se ao lado da cama dela por horas, segurando a mão dela, a falar com ela, mesmo quando ela raramente respondia. Ele trouxe flores, livros, comida do restaurante favorito dela. Ele fez tudo o que um homem podia fazer quando a mulher que ele amava estava a desmoronar-se à frente dele. Mas Iris não sentia nada. Ela olhou para ele como se ele fosse um estranho, como se o vidro que a separava do mundo tivesse engrossado ainda mais. As palavras de Margaret ecoavam na mente dela, emaranhadas com imagens do amor de Kozlov, com o rugido das chamas, com os gritos da mãe dela, tudo a misturar-se num caos que ela não conseguia desenredar. No terceiro dia, quando Gabriel veio e sentou-se ao lado dela como sempre, Iris finalmente falou. Eu não consigo fazer isto, ela disse, a voz dela e distante. Gabriel olhou para ela, os olhos dele cheios de preocupação. Fazer o quê? Ele perguntou gentilmente. Tudo isso, Iris respondeu. O seu mundo, a violência, os inimigos, as pessoas que querem usar-me para magoá-lo. Ela olhou para as mãos dela, as mãos cicatrizadas que ela tinha odiado por 6 anos. Eu perdi os meus pais para o fogo. Eu quase perdi Ethan por causa de homens como Kozlov. Eu não consigo viver em constante medo de que alguém se magoe por minha causa. Eu não sou forte o suficiente para isto. Gabriel estendeu a mão querendo tocá-la, mas Iris recuou. Por favor, vá, ela disse, a voz dela tremer, mas firme. Ele olhou para ela por muito tempo, e pela primeira vez desde que eles se conheceram, Iris viu Gabriel Nero em apuros. Ele não tinha poder que pudesse consertar isto, nenhuma ordem que pudesse fazê-la ficar. Tudo o que ele podia fazer era levantar-se, olhar para ela uma última vez e sair da sala. Quando a porta se fechou, Iris chorou. Ela chorou por tudo o que ela tinha perdido, por tudo o que ela estava a afastar, pelo medo que se tinha enraizado tão profundamente dentro dela, que ela não sabia o que mais existia para além disso. E no fundo do coração dela, ela sabia que ela tinha acabado de afastar o único homem que alguma vez a tinha visto verdadeiramente. O único que alguma vez a tinha feito sentir-se menos sozinha. Mas ela estava demasiado assustada para agarrar-se a ele. E esse medo, como o incêndio 6 anos antes, estava para queimá-la viva por dentro. Gabriel saiu do quarto do hospital, mas ele não foi embora. Ele não podia ir embora. Ele ficou no corredor com as costas contra a parede branca fria, os olhos dele fixos na porta fechada à frente dele. Enfermeiras passavam a olhá-lo com curiosidade. Médicos olhavam na direção dele com hesitação, mas ninguém ousava dizer nada. Talvez eles soubessem quem ele era. Talvez houvesse algo nos olhos dele que lhes dizia que era melhor não interferir. Roman ligou a perguntar onde ele estava, se ele precisava de homens, o que estava a acontecer com Clove. Gabriel disse apenas uma frase antes de terminar a chamada. Lida com tudo.
Eu não vou embora daqui. E ele não foi. Hora após hora passou enquanto ele ficou ali, depois deslizou para se sentar no chão, quando as pernas dele começaram a doer, as costas dele ainda apoiadas na parede em frente ao quarto de Iris. A noite caiu, o corredor lentamente esvaziou, luzes fluorescentes a cintilar como estrelas exaustas. Gabriel não dormiu. Ele não conseguia dormir sabendo que Iris estava do outro lado daquela porta, sozinha com os pesadelos e o medo dela. Ele pensou no que ela tinha dito. Eu não consigo fazer isto, ele entendeu. Ele entendeu melhor do que ninguém. O mundo dele era violência, sangue, inimigos dispostos a fazer qualquer coisa para o derrubar. Ele a tinha puxado para aquele mundo. E agora ela estava a pagar o preço. Clove a tinha avisado por causa dele. Margaret tinha ido atrás dela por causa dele. Cada grama de dor que Iris estava a carregar remontava a ele. Talvez ele devesse ir embora. Talvez a melhor forma de a proteger fosse desaparecer da vida dela. Deixá-la regressar a algo normal e seguro, longe da escuridão que ele carregava consigo. But he couldn't. Egoísta ou não, ele não podia ir embora. Não porque ele pensasse que ela precisava dele, mas porque ele sabia que ele precisava dela. Ela era a única luz na vida dele, a única razão pela qual ele queria tornar-se algo melhor. E ele não deixaria o medo, o dela ou o próprio, destruir isso. Por volta das 2h da manhã, ele ouviu gritos, não altos, mas o suficiente para perfurar a porta fechada. Ele saltou de pé instantaneamente e abriu a porta sem pensar. Iris estava deitada na cama, o corpo dela encolhido para dentro, a cabeça dela a abanar de um lado para o outro, os lábios dela a sussurrar palavras que ele não conseguia ouvir bem, mas entendia da mesma forma. Pai, mãe, por favor, não ajudem. Ele soube imediatamente que ela estava a reviver o incêndio. Ela estava presa novamente nas chamas de 6 anos atrás, a tentar salvar as pessoas que ela não podia salvar. Ele moveu-se para a cama, sentou-se gentilmente na borda e pegou na mão dela. A mão dela estava gelada, os dedos dela cerrados inconscientemente, como se estivesse a agarrar-se a algo para não ser arrastada para o inferno. Gabriel não a acordou. Ele tinha lido em algum lugar que acordar alguém de um pesadelo podia piorar. Em vez disso, ele segurou a mão dela, o polegar dele roçando lentamente sobre a pele cicatrizada nas costas da mão dela. E ele começou a falar. Eu estou aqui. Ele sussurrou, a voz dele baixa e firme como uma canção de embalar. Você não está sozinha. Você está segura. Eu não vou deixar nada acontecer a você. Ele continuou a falar, palavras suaves sem urgência, deixando a voz dele escorregar para o sonho dela para que ela soubesse que alguém estava lá. Ele contou a ela sobre a primeira vez que ele a viu entrar no restaurante, sobre a forma como ela tinha puxado a manga dela para trás e o desafiou a olhar para as cicatrizes dela, sobre como ele tinha sabido naquele instante que ela era a mulher mais corajosa que ele alguma vez tinha conhecido. Ele falou sobre as semanas que se seguiram, o café e os passeios à beira do lago, a noite em que ele cozinhou massa para ela e percebeu pela primeira vez que o apartamento escondido dele já não se sentia vazio. Ele falou sobre a noite em que eles dançaram, sobre o primeiro beijo deles, sobre como ela o tinha mudado de maneiras que ele nunca pensou que fossem possíveis. Lentamente, Iris acalmou-se, a respiração dela regularizou-se, o corpo dela relaxou, a tensão na testa dela suavizou. Ela não acordou, mas o pesadelo soltou o controlo, dando lugar a um sono mais gentil. Gabriel não largou a mão dela. Ele sentou-se ali a vê-la dormir, e pela primeira vez na vida dele, ele orou. Ele não sabia para quem ele estava a orar, ou se alguém lá em cima ouviria o apelo de um assassino. Mas ele orou de qualquer forma, pedindo pela paz dela, pedindo pela força para protegê-la, pedindo por mais uma chance. Eu fiz coisas terríveis. Ele sussurrou na escuridão do quarto do hospital. Eu matei. Eu causei dor.
Eu vivi como um monstro a usar a pele de um homem. Mas se há uma coisa que eu nunca farei, é deixá-la sozinha. Eu vou ficar. Eu vou sempre ficar. Não importa quantas vezes ela me afaste, eu estarei logo fora daquela porta, à espera até que ela esteja pronta para me deixar entrar. Fora da janela, o amanhecer começou a surgir, a pintar o céu em tons suaves de rosa e ouro. Gabriel permaneceu onde ele estava, as mãos dele ainda segurando as íris dela, os olhos dele nunca deixando o rosto dela. E quando a primeira luz da manhã se derramou na sala, ele soube que o que viesse a seguir, ele nunca se afastaria desta mulher. Não porque ela precisava dele, mas porque sem ela, ele já não seria ele mesmo. Iris abriu os olhos quando a luz do sol da manhã já tinha enchido o quarto. Levou alguns segundos para ela se lembrar onde ela estava, porque ela estava deitada numa cama de hospital com o cheiro familiar de antisséptico à volta dela. Então as memórias da noite anterior voltaram rapidamente. Causaram o armazém, Ethan, o ataque de pânico e as palavras que ela tinha dito a Gabriel. Vá! Ela tinha dito isso a ele. Ela tinha o afastado e dito para ele ir embora. Mas quando ela virou a cabeça, ela o viu. Gabriel estava sentado na cadeira ao lado da cama, as costas dele ligeiramente curvadas de tanto tempo sentado. Os olhos dele fechados, a cabeça dele inclinada para um lado, numa posição de sono desconfortável. A mão dele ainda estava a segurar a dela, os dedos dele entrelaçados com os dela, como se mesmo no sono ele não quisesse soltar. Ele tinha estado aqui a noite toda. Ela tinha o afastado. Tinha dito as coisas mais cruéis que ela conseguia pensar, e ele ainda estava aqui. Algo se abriu dentro de Iris, como uma barragem que tinha aguentado por demasiado tempo, finalmente cedendo. Lágrimas começaram a cair, quietamente no início, depois transformando-se em soluços que ela não conseguia controlar. O som acordou Gabriel. Ele abriu os olhos imediatamente, o instinto de um homem que estava sempre em guarda, trazendo-o totalmente acordado num instante. Quando ele viu Iris a chorar, ele não falou. Ele apenas apertou o aperto na mão dela e esperou. Você ainda está aqui, Iris sussurrou entre soluços. Por quê? Eu disse coisas terríveis, eu o afastei. Por que você não foi embora? Gabriel inclinou-se mais perto, a mão livre dele gentilmente a afastar o cabelo dela do rosto encharcado de lágrimas. Porque eu prometi, ele disse simplesmente. Eu não vou a lado nenhum. Não importa quantas vezes você me afaste. Iris chorou mais forte então. Ela chorou de alívio, de medo, de gratidão, de 100 emoções que ela não conseguia nomear. E quando ela tinha chorado o suficiente para falar, ela começou a contar de tudo. Ela contou-lhe o que Margaret tinha dito, como a mulher a tinha abordado no hospital. Tinha olhado para as cicatrizes dela e disse que Gabriel a deixaria quando ele se aborrecesse, que ela era apenas uma curiosidade, que ninguém podia verdadeiramente amar uma mulher marcada como um monstro. Ela contou-lhe sobre o medo que a tinha assombrado por 6 anos, o medo de abandono, o medo de não ser suficiente, o medo de que toda vez que alguém se aproximasse, eles veriam as cicatrizes dela e fugiriam como todos os outros tinham feito. Ela contou-lhe sobre o incêndio, não os eventos que ela já tinha descrito, mas como se sentiu. A impotência de não poder salvar os pais dela, a culpa de sobreviver quando eles não sobreviveram, a raiva irracional consigo mesma por não fazer mais, e o medo de que o incêndio nunca tinha realmente apagado, que ele ainda estava a arder dentro dela, à espera de destruir qualquer um que ousasse se aproximar. Ela contou-lhe sobre Clove, sobre a impotência de estar de pé naquele armazém, sobre a forma como ele olhou para ela, como se ela não fosse nada mais do que um peão num tabuleiro. Ela contou-lhe sobre o medo dela de que o mundo de Gabriel fosse demasiado perigoso, que ela não fosse forte o suficiente para viver nele, que mais cedo ou mais tarde ela perderia alguém que ela amava para o sangue e a violência.
E finalmente ela contou-lhe o maior medo dela de todos, que ela estava apaixonada por ele. Verdadeiramente apaixonada. E isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa, porque toda vez que ela amava alguém, ela os perdia. Os pais dela, a paz dela, a ela mesma. Gabriel ouviu tudo. Ele não interrompeu, não tentou consertar, não ofereceu garantias vazias. Ele apenas sentou-se ali, a segurar a mão dela, deixando-a despejar tudo o que ela tinha mantido enterrado por anos. E quando ela terminou, quando ela não tinha mais lágrimas ou palavras, ele finalmente falou. A minha mãe é uma mulher cruel, Gabriel disse, a voz dele baixa e firme. Ela abandonou-me e Roman quando éramos crianças, e agora ela está a tentar usar você para me magoar. O que ela disse não é verdade. Ele pausou, levantando a mão para a bochecha dela e limpando as últimas lágrimas dela. E os seus medos, ele continuou. Eu não posso prometer que eles vão desaparecer. O meu mundo é perigoso. Eu fiz coisas terríveis. Mas eu posso prometer-lhe isto. Eu não a vou deixar. Não importa quantos pesadelos venham. Não importa quantas vezes você me afaste. Eu ainda estarei aqui porque você não tem que enfrentar isto sozinha mais. Iris esteve alta do hospital. 3 dias depois, Gabriel veio buscá-la. Não numa limusina ou com uma comitiva da forma como ela tinha imaginado, mas sozinho, a conduzir o carro comum que ele usava quando ele queria permanecer invisível. Ele a levou de volta para o apartamento dela, ajudou-a a instalar-se e só então ele lhe contou o que tinha acontecido enquanto ela estava no hospital. Clove tinha sido tratado, Gabriel disse, a voz dele calma, como se ele estivesse a falar sobre o tempo, mas não da forma como Iris tinha temido. Não houve tiroteios, nem sangue. Ele tinha escolhido um caminho diferente, um que ele nunca tinha considerado antes de a conhecer. Ele tinha usado as conexões de negócios dele para isolar Clove. Parceiros de repente retiraram-se. Linhas de abastecimento secaram silenciosamente. Bancos clandestinos recusaram-se a emprestar. Gabriel não disparou uma única bala. Ele apenas sussurrou as palavras certas nos ouvidos certos. E o império de Clove começou a colapsar de dentro. Dentro de 2 semanas, os próprios homens de Clove se viraram contra ele. Eles viram um navio a afundar e não queriam afundar com ele. Clove foi expulso de Chicago não porque Gabriel o matou, mas porque ele no longer tinha anything left to hold power, uma vingança sem sangue. Pela primeira vez na vida dele, Gabriel tinha resolvido um problema sem violência. E ele tinha feito isso por causa de Iris, porque ele sabia que se ele tivesse escolhido o caminho antigo, ela nunca o olharia da mesma forma novamente. Quanto a Margaret, Roman a tratou. Ela recebeu dinheiro suficiente para desaparecer e um aviso muito claro de que se ela alguma vez se aproximasse de Gabriel ou Iris novamente, esse dinheiro seria a última coisa que ela alguma vez receberia. Margaret deixou Chicago no dia seguinte e ninguém tinha tido notícias dela desde então. Mas o que mais surpreendeu Iris foi Ethan. O irmão dela não tinha sido apenas salvo. Ele tinha recebido uma segunda chance. Gabriel ofereceu a Ethan um emprego numa das empresas legítimas dele, uma empresa de construção nos subúrbios de Chicago. Trabalho honesto, um salário decente. E o mais importante, longe de jogos de azar e agiotas. Ethan aceitou imediatamente. O sequestro o tinha despertado de uma forma que nenhuma das advertências de Iris alguma vez poderia. Ele começou a aparecer a tempo, começou a economizar dinheiro, começou a ligar para Iris todas as semanas para relatar como ele estava a fazer. Pela primeira vez em 6 anos, Iris viu o irmão dela com direção, com propósito, com esperança. E ela estava grata a Gabriel por isso mais do que por qualquer outra coisa que ele tinha feito. Uma tarde, cerca de 1 mês depois de tudo ter assentado, Iris levou Gabriel a um lugar que ela nunca tinha mostrado a ninguém antes. Era um pequeno quarto no apartamento dela atrás de uma porta que ela sempre mantinha trancada. Ela ficou em frente a ele com a chave na mão,
hesitando por um momento antes de agirar. Esta é a parte mais verdadeira de mim, ela disse suavemente. A parte que eu não deixo ninguém ver. A porta abriu e Gabriel entrou num mundo inteiramente diferente. O pequeno quarto tinha sido transformado num estúdio de arte. Telas estavam em todo o lado, penduradas nas paredes, apoiadas no chão, empilhadas nos cantos, e cada pintura contava uma história. Gabriel moveu-se lentamente pelo quarto, os olhos dele a absorver cada peça. Havia pinturas de fogo, chamas a rugir por uma sala, vermelhos e laranjas, a misturar-se como sangue e mel. Havia pinturas de cinzas, cinzentas e pretas, a cobrir tudo como um sudário funerário. Havia pinturas de mãos, mãos cicatrizadas, a estender-se da escuridão, a procurar algo para segurar. Mas também havia pinturas de flores. Flores a crescer de escombros, cores brilhantes a romper as cinzas. Havia pinturas de luz, o amanhecer a escorregar pelas frestas, a empurrar a escuridão para trás. Havia pinturas de braços, braços marcados com cicatrizes que já não eram sinais de dor, mas mapas de sobrevivência, de força, de tudo o que ela tinha suportado. Eu comecei a pintar depois do incêndio. Iris explicou, de pé ao lado dele enquanto ele estudava uma grande tela de uma mulher a sair das chamas. O corpo dela queimado, mas a cabeça dela erguida. No início era apenas uma forma de lidar com os pesadelos. Eu não conseguia falar sobre isso, então eu pintava. Então tornou-se algo mais, uma forma de me entender, uma forma de curar. Gabriel parou em frente a uma pintura menor aninhada num canto. Ela mostrava duas mãos apertadas firmemente juntas. Uma cicatrizada, uma sem marcas, mas ambas quentes, ambas vivas, ambas reais. Esta, ele perguntou baixinho. Quando você a pintou? Iris aproximou-se, o ombro dela roçando o dele. Depois da noite em que você cozinhou massa para mim, ela disse. A noite em que você me contou sobre a sua mãe, e eu percebi que você tinha cicatrizes suas. Elas são apenas o tipo que ninguém vê. Gabriel virou-se para olhá-la, os olhos dele a brilhar ligeiramente na luz amarela suave do pequeno quarto. Você não está quebrada, Iris, ele disse. Você nunca esteve. Você está a curar à sua maneira e estas pinturas são prova de que você é mais forte do que qualquer pessoa que eu alguma vez conheci. Iris encostou a cabeça no ombro dele, a olhar à volta da sala que guardava 6 anos da dor dela e da cura dela. E pela primeira vez, ela não sentiu vergonha disso. Ela sentiu orgulho. Aquele verão foi o primeiro verão que Iris verdadeiramente se sentiu viva. Não apenas a sobreviver de um dia para o outro. Gabriel a levou para uma praia particular nos arredores da cidade, onde não havia mais ninguém além deles. Apenas areia branca, ondas azuis e um céu claro a estender-se até ao horizonte. Quando eles chegaram, Iris ficou em frente ao espelho, no vestiário, a olhar para o fato de banho azul petróleo que ela tinha comprado, mas nunca tinha ousado usar. Ele revelava tudo. Os ombros dela, os braços dela, parte das costas dela, a pele que ela tinha escondido sob camadas de tecido por 6 longos anos. Ela respirou fundo, lembrando-se do vestido vermelho no evento de caridade, lembrando-se de como Gabriel tinha segurado a mão dela a noite toda. Se ela o tinha feito uma vez, ela podia fazê-lo novamente. Ela pisou na praia, a luz do sol a cair diretamente sobre as cicatrizes dela, tornando-as mais visíveis do que nunca. Mas desta vez, ela não baixou a cabeça. Ela a manteve erguida a caminhar pela areia quente, sentindo a brisa do mar a tocar a pele que ela tinha odiado por tantos anos. Gabriel estava à espera dela na beira da água, e quando ele a viu, ele não disse uma palavra sobre as cicatrizes dela. Ele apenas sorriu, um sorriso real, o tipo que ela sabia que ele guardava apenas para ela. Eles brincaram na água, construíram castelos de areia como crianças, deitaram-se ao sol, a falar sobre o futuro, não grandes planos ou promessas distantes, apenas pequenas coisas. Onde eles iriam na próxima semana, o que eles tentariam no próximo mês,
Que filme eles assistiriam juntos no outono? E para Iris, aquelas pequenas coisas eram mais preciosas do que qualquer voto de para sempre. Alguns meses depois, numa tarde de outono, quando as folhas começaram a mudar, eles sentaram-se na varanda da penthouse de Gabrielle, a ver o sol afundar-se no horizonte de Chicago. O céu estava pintado de laranja e rosa, a cidade abaixo a brilhar como um mar de estrelas. Iris encostou a cabeça no ombro de Gabriel, o braço cicatrizado dela deitado abertamente sobre o dele. Já não escondido, já não envergonhado. Eu costumava pensar que ninguém podia amar alguém como eu. Ela disse suavemente, a voz dela tão calma quanto o ar da noite. Não amar verdadeiramente. Não com estas cicatrizes, este passado, tudo o que eu perdi. Gabriel virou-se para olhá-la. O pôr do sol refletia nos olhos cinzentos dele. E agora? Ele perguntou. Iris sorriu, um sorriso que ela tinha esquecido como usar por 6 anos. Agora, eu sei que só é preciso uma pessoa que escolha ficar, ela disse. Uma pessoa que vê as cicatrizes e escolhe a pessoa por baixo delas. Você me deu isso. Você me ajudou a curar de uma forma que eu nunca pensei que fosse possível. Gabriel levantou a mão, os dedos dele a roçar a bochecha dela, depois o ombro dela, depois para baixo no braço dela, traçando as cicatrizes que ele agora conhecia de cor. Nós não precisamos ser perfeitos, ele disse. Nós não precisamos de promessas escritas em papel. Nós só precisamos acordar todos os dias e escolher um ao outro novamente. Isso é o suficiente para mim. Isso é tudo o que eu preciso. Eles sentaram-se ali a ver o sol desaparecer, as luzes da cidade a acenderem-se lentamente, o céu a mudar de laranja para roxo para preto. Naquele momento, Iris entendeu que a felicidade não era apagar as tempestades que eles tinham sobrevivido. A felicidade era enfrentá-las juntos, a levantar-se mais forte, a recusar soltar quando a vida os testava mais duramente. Afinal, a dor, a dúvida, o medo, o verdadeiro amor e a paz os encontraram. Não porque eles mereciam mais do que qualquer outra pessoa, mas porque eles foram corajosos o suficiente para ficar, fortes o suficiente para abrir os corações deles, e dispostos o suficiente para dar um ao outro uma segunda chance que ambos pensaram que nunca teriam. A história de Gabriel e Iris nos lembra de uma verdade simples, mas profunda. Todos carregam cicatrizes, algumas visíveis como as de Iris, algumas escondidas bem dentro como as de Gabriel. Mas as cicatrizes não nos definem. Como escolhemos viver com elas, sim. Às vezes, curar não significa esquecer o passado. Curar significa aprender a carregá-lo para a frente. Encontrar alguém disposto a caminhar ao nosso lado num caminho difícil. Ousar abrir os nossos corações mesmo depois de ter sido magoado demasiadas vezes. Se esta história tocou o seu coração, por favor, curta e partilhe-a com aqueles de quem você se importa. Subscreva o nosso canal e ative as notificações para você não perder as nossas histórias emocionais diárias. Nós adoraríamos ouvir de você. O que esta história te fez pensar sobre a sua própria vida? Você alguma vez conheceu alguém que escolheu ficar quando você se sentia indigno de amor? Ou você alguma vez foi aquele que ficou por outra pessoa? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Cada história que você partilha importa para nós e nós realmente queremos ouvir os sentimentos mais honestos do seu coração. Nós desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de amor. Onde quer que você esteja e o que quer que você esteja a passar, nós esperamos que você sempre encontre paz dentro de si mesmo. Obrigado por ficar conosco até o fim desta história e nós o veremos novamente na próxima.